A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, deixa eu tanger aqui essas bichas, né? Muito bem. Você tá querendo sentar na tela do celular? Sai fora, rapaz. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Um irmão pediu uns versículos, eu dei, e disse: irmão, precisamos falar mais sobre a tradição. O que a Sagrada Escritura fala sobre tradição? É a Sagrada Escritura ou tradição? Tradição ou Sagrada Escritura? Eu falo os dois. É os dois. Né? Os dois estão interligados. O Dei Verbo, um documento da igreja, que eu tenho ele, diz que fala dos três, né? Tradição, Sagrada Escritura e Santo Magistério. Estão ligados. A Sagrada Escritura brotou da Sagrada Tradição. E nós vamos ver a Sagrada Escritura hoje dar ênfase à tradição em mais. Presta atenção. Vá compartilhando. Se você não conhece na Bíblia Sagrada, o irmão Fábio vai trazer aqueles versículos anteriores, aqueles versículos lá. Eu vou botar 2 versículos só daqueles. São versículos novos que falam da tradição na Bíblia. Tá? Versículos novos, vamos falar sobre a tradição nesse vídeo. É corpo pelo sovaco, é mais de 20 versículos, você vai acompanhar. Irmão, se eu esquecer aqui, porque a lista está aqui do meu lado que eu fiz a lista, né? Não tem todos memorizados esses mais de 20 versículos. A maioria da parte sim. Se eu esquecer algum, às vezes aparecer na tela assim, foi algum que eu esqueci, que eu tenho que colocar. Certo? Aí eu vou na lista ali. Às vezes eu esqueço um livro, um capítulo, um versículo, e aí eu coloco aqui na tela sem eu dizer. Põe na tela, diretor. Aparece aí, às vezes eu falo, não aparece, aí é porque eu esqueci. Aí quando eu for editar, eu vi que eu esqueci, eu coloco, tá? Mas nós vamos ver aqui, a começar na chave de tudo. Não podemos começar sem a chave, né? A chave de tudo isso, sobre a tradição. A chave de toda a tradição, escrevendo a Teófilo, foi São Lucas. São Lucas, escrevendo a Teófilo, ele disse isso em Lucas capítulo 1, de 1 a 4. O próprio São Lucas. Ele escreveu assim. Na tela, diretor. Lucas 1, de 1 a 4. Muitos empreenderam em compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Como nos realizaram, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo, desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, ó excelentíssimo Teófilo. Volta, versículo 4, vamos lá. Para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Volta para mim, Santo Diretor. Veja só. São Lucas escrevendo a Teófilo, um grande bibliotecário da época, que redigia esses escritos de Lucas. Lucas escreve esse evangelho e manda para ele. Era um grande bibliotecário que existia naquela época. Para ser corrigido, né? A gente, quando está na escola, às vezes a professora vai dar aquele ditado, né? Chama-se ditado. Vamos ditar o texto. Não vamos escrever, vamos ditar. Ela vai falando e você vai escrevendo. Depois, aí a gente entra aí a 5ª série, 6ª série mais ou menos, aí a professora ia corrigir para ver se tinha algum erro ali, faltando uma letra, alguns acentos, essas coisas. E assim aconteceu, escrevendo, narrando tudo. O Lucas era doutor, ele não tinha, claro, erro gráfico, né? Faltando acento, essas coisas. É óbvio. Mas esses escritos chegou até Teófilo. E daí até as mãos da igreja, né? Temos hoje escrito de São Lucas. Os estudiosos dizem que Atos é uma continuação do Evangelho de São Lucas. É ou não é tradição? Investigou por tradição para escrever. Tudo foi escrito, tudo na Bíblia Sagrada foi escrito por tradição. Tudo.
Veja só, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 3, está se estudando, se investigando agora, que pode ser uma parábola. Do capítulo 1 ao capítulo 3. Aí as pessoas pegam o Gênesis, aí vai adulterar o Gênesis, incluindo o capítulo 4 aos outros primeiros capítulos, aos 3 primeiros capítulos. Não pode, porque o capítulo 4, o Gênesis 3, de 1 a 3, era um pergaminho separado do capítulo 4 até o 5. Capítulo 4 e 5 são outras partes separadas, que foram incluídas na mesma. E o capítulo 6 em diante, que já vai com a história de Noé e o dilúvio. Então eles incluíram num livro só. Eram pergaminhos separados. Então todo indica que o capítulo 1 de Gênesis a 3 seja uma parábola. Né? Como Jó já foi diagnosticado, que Jó é uma parábola, né? Muito bem. Vamos para João 20, 30. Ah, irmão Fábio, nós já vimos tudo isso aí, mas vamos só recapitular, para nós pegarmos aqui versículos para você ver. Você que nunca viu. João capítulo 20, versículo 30. Põe na tela, santo diretor. João 20, verso 30. E assim está escrito: fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitas outros milagres, que não estão escritos neste livro. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, existem muitas coisas que Jesus fez que não está escrito nesse livro. Se eu olhar aqui de lado, deixa eu ver se tem ali continuação. Tem, 21, 25. Vai dizer, aqui no 30, 20, verso 30, diz que Jesus fez milagre. Já no 21, 25, diz que Jesus não fez milagre, fez outras coisas. Olha só. Na tela, seu diretor. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que no mundo inteiro não poderia conter os livros que se deveriam escrever. Volta para mim, seu diretor. É ou não é? Milagres feitos. E ainda no capítulo 16, verso 13, 12, Jesus vai dizer, tem muitas coisas a dizer ainda de João, mas vocês não podem compreender agora. Vai desenrolar do tempo. O Espírito Santo que vai, eu irei, e o Paráclito virá para guiar na verdade. A igreja ela é guiada em toda a verdade, ela é coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15. Ela é governada pelo Espírito Santo. Através dela se conhece a verdade. Efésios 3:10. Jesus deu autoridade a ela de quando ela falar ser ele. Quando o magistério ensinar, falar, doutrinar, corrigir, exortar. Lucas 10:16. Oh, meus irmãos. Eu vou até trazer um vídeo. Não sei se isso aqui vai pro ar primeiro, não sei se... mostrando o poder do magistério. Né? Ou já trouxe, não sei. Tem muitos vídeos gravados já na galeria. Muito bem, vamos para onde agora, diretor? 1 Coríntios... agora vamos para versículos que você não conhece. 1 Coríntios 11, 2. Olha só. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 2. Agora vamos lá, vamos ver versículos que falam da tradição que você não conhece. 1 Coríntios 11, 2. E depois o versículo 23. Na tela, santo diretor. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim. De que maneira lembrar de São Paulo? Paulo vai dizer, através de meus escritos, vamos ver se é. E guardais as minhas instruções, tais como eu vou-las transmitir. Volta para mim, santo diretor. Agora, pra catar. Meus irmãos, tradição pura. Se a própria Bíblia Sagrada... Eu vi um debate do pastor com Rodrigo Calvo, um apologista católico colombiano. E o pastor dizia, depois que a Bíblia foi formada, acabou-se a tradição. A tradição existia antes da Bíblia. A tradição escreveu a Bíblia. Quando ele escreveu a Bíblia, a tradição acabou-se. Mentira.
Até o que Jesus fez não está na Bíblia? Peraí, como acabou? Cadê o que Jesus fez? Aí os hereges dizem, que tradição tá? Vá buscar que tá. Muitas coisas que significa que está acontecendo. Por exemplo, São Tiago Maior foi evangelizar na Espanha, no ano 40. 2 anos depois foi assassinado. Onde é que está escrito? Não está na Bíblia. É tradição. É tradição, meu irmão. A bilocação da Virgem Maria para lá, Nossa Senhora do Pilar, em Santiago de Compostela, que era São Tiago Maior, que estava na Espanha. Cadê? Onde é que está na Bíblia? Não está. É tradição. São Dionísio quis adorar a Virgem Maria pensando que ela era uma deusa. São Dionísio, o Areopagita. Onde é que está escrito? Em nenhum lugar. É tradição, meu irmão. Meus queridos amados irmãos e irmãs, muitas coisas foram ensinadas, doutrinas, sacramentos, entendeu? Por tradição aos recém-ordenados. Aí São Paulo falando. Agora o versículo 23. Na tela, Santo Diretor, 23. Ó. Falando da Eucaristia. Ele recebeu por tradição de São Barnabé, de Ananias. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Paulo recebeu do Senhor? Não, não recebeu do Senhor. Daqui da Eucaristia, não. Ele recebeu a doutrinação que ele teve. Ele aprendeu muita coisa também quando foi arrebatado. E quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, em Atos 9. Mas todas essas doutrinas que Paulo dá aqui da igreja, da fé católica, não, essa não. Primeira, a da revelação dele, ele diz, não é permitido a homem dizer. Não tem nada ali, não é dito nada ali sobre questão de doutrina. E o pouco que ele escuta lá em Atos 9, no caminho de Damasco, quando Jesus se manifesta a ele, está lá escrito. Sabe pode que ele recebeu de Ananias, que foi quem batizou e levou 3 sacramentos para ele. Batismo, crisma e Eucaristia. E por Barnabé, quem andou muito com ele. Vamos continuar. Ainda em 1 Coríntios 15, 3. Você vai ver aqui na ordem que a tradução vem primeiro do que a Bíblia. E é a prova aqui que a Bíblia nasceu da tradução. Veja, aí esse pastor dizia isso, né, com o Rodrigo Carlos. Deixa eu voltar que eu esqueci a coisa. Dizia, quando foi escrita a Bíblia, a tradução acabou-se. Acabou-se não. Porque aqui a Bíblia está dando ênfase. Veja, é a própria Bíblia dando ênfase à tradução. É a Bíblia dando ênfase à tradução. É o escrito dando ênfase à tradição oral. Cuero perloslováquio. Vamos lá. Olha só. Capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 3 e versículo 4. Põe na tela, seu diretor. Veja que primeiro vem a tradição. Ó. Eu vos transmiti primeiramente, em primeiro lugar o quê? O que eu mesmo havia recebido. Veja, isso aqui é o quê? Tradição. Que Cristo morreu por nossos pecados. Olha o que vem agora. Agora vem o escrito. Ó. Segundo as Escrituras. Volta para mim, Santo Diretor. Primeiramente, transmiti o que eu recebi. Tá? Isso é transmitir, vai transmitindo de viva voz. Isso é tradição oral. Ventando muito aqui nessa manhã, graças a Deus. Tá vendo aqui a cortina, o vento. É assim, é que bom, né? Vejam, meus irmãos. E aí depois, o que aconteceu com Jesus? Como fala as Escrituras, fazendo uma menção às Escrituras Sagradas, que narrava que o Cristo deveria padecer. Cuero perloslováquio. Vamos continuar, Santo Diretor. Vamos para onde agora, Santo Diretor? Não vamos pegar não nessa tradução. Não vamos botar nessa tradução da Bíblia, que eu não tenho a tradução da Bíblia. Eu não vou colocar. Mas aqui tem a Bíblia de Jerusalém. Deixa eu ver. Sim, Bíblia de Jerusalém, essa aqui. Essa aqui acima da asa do arcanjo. A Bíblia de Jerusalém, em 2 Tessalonicenses 2, 15, também essa protestante aqui não dá para ver porque São Miguel, tá para ver aqui. São muito bons em falar na tradição. A Ave Maria não é muito boa para falar na tradição, não. Em 2 Tessalonicenses 2,15 está escrito: guardai as tradições que de nós recebestes, seja por
seja por palavra, e a protestante vai dizer seja viva voz, ou seja por carta nossa. Carta nossa aqui, as cartas pastorais, cartas católicas. Veja o quanto isso é forte para nós, meus irmãos. Certo. Aí, no 3, 6 diz: ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis qualquer comunhão com algum irmão desordenado, que anda desordenado e contrário à tradição que não recebiste. Os protestantes. Não temos comunhão com protestantes. Tá nítido. Filhos da mulher, filho da mulher, filho da serpente, filho da serpente. Isso é uma rixa, né, milenar. Tá no Gênesis 3,15. Para onde agora, santo diretor? Olha só. Agora nós vai para 2 de João 1,12. 2 de João. Nós já vimos isso também, né? Acabei de falar para vocês, mas veja só, nós temos que dar ênfase a isso. Põe na tela, diretor. 2 de João só tem um capítulo mesmo, verso 12. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, veja tradição por escrita, carta nossa ou por viva voz, ó. Não quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Volta para mim, seu diretor. A alegria perfeita não pode ser só apenas da sola escritura, como falam as heresias atuais, mas da tradição. Tradição e Bíblia. Bíblia e tradição estão ligadas, uma está ligada à outra. Dei verbo é claro nisso. O Santo Catecismo também diz. Aí diz o Catecismo que o magistério não está acima da palavra, tanto oral como escrita. Quando diz isso, tanto oral como escrita, quer dizer que o magistério está a serviço dela, que ela só pode ser interpretada por esse magistério. A palavra é o próprio Cristo, né? O próprio Catecismo vai dizer que Jesus está nos evangelhos, na hóstia consagrada e nos irmãos. Vamos lá. Na terceira carta também. Você viu aqui comigo que foi a terceira carta. Você viu a terceira carta. Na segunda... Ou não? Foi a segunda carta. Agora a terceira carta. Ó. Também são os últimos versículos da terceira carta. Vamos lá. Vai colocar isso, diretor. Terceira carta de João. Tem um versículo mesmo 14 aí no filme. Espero ver-te em breve. E falaremos de viva voz. No 13 diz, tinha muita coisa para te escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. Aí o 14 diz, espero ir ver-te em breve, então falaremos de viva voz. Aí. Esses já trouxe em outros vídeos. Agora vamos entrar em versículo que você não conhece. Judas. O que, irmão Fábio? Judas 1,17. Judas 1,17 fala na tradição. Na tela, essa diretor. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos. Olha só. Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Corre dizer que nos sinais dos tempos, tal. Volta para mim, Santo Diretor. As palavras preditas pelos apóstolos. Não está falando na escrita, está falando em palavras pregadas. Aqui, quando ele está escrevendo isso, não tinha nada escrito, não. E nós temos aqui, ó. Está falando do quê? Da viva voz, da tradição. Aquilo que os apóstolos ensinavam. Lá no capítulo 16, versículo 5. De Atos dos Apóstolos. Pregavam por todas as igrejas, dizendo, sempre que era para guardar o que ficou decretado no concílio de Jerusalém, dos apóstolos e dos bispos. Aguardar a doutrina dos apóstolos, que os apóstolos ensinavam, e os bispos. Desde o concílio de Jerusalém, lá no capítulo 16, versículo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos. Você está vendo versículos que falam da tradição, que faz menção da tradição que alguém nunca mostrou para você. Está vendo agora comigo? E nós não estamos nem na metade ainda. Vamos lá. 1 Timóteo 1, 3 e 4.
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Não, versículo 3. 1:3. Capítulo 1. Versículo 3. Põe na tela, diretor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei quando parti para a Macedônia. Veja, devias permanecer em Éfeso. Outra vez. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei quando parti para a Macedônia. Volta para mim, Santeto. Olha aí. Devias permanecer em Éfeso para impedir certas pessoas, ensinar doutrinas extravagantes. Doutrinas extravagantes fora realmente onde é que está escrito isso? Em nenhum lugar. Essa doutrina extravagante que fez com que, também lá no capítulo 20, versículo 28 a 30 de Atos dos Apóstolos, isso aí depois da minha partida se introduziram lobos, mesmo dentre vós saíram lobos, né? Isso é tradição oral, meu irmão. Agora no capítulo 4, verso 6. Põe na tela, seu diretor. Recomenda essa doutrina aos irmãos. Serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguis com exatidão. Veja, recomenda essa doutrina. Volta para mim, Santeiro. Recomenda essa doutrina. Tá, a doutrina é recomendada o quê? Por tradição. Essa questão da sola escritura é porque as religiões, né, que é fora do corpo, só tem uma coisa, mentir. Tem que se basear em algo mentiroso, escabroso, né? É assim as heresias atuais. Diretor, 2 Timóteo 1, 13 e 14. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Na tela, diretor. Toma por modelo os ensinamentos salutares que recebeste de mim. Tá vendo? Sobre a fé e o amor em Jesus Cristo. E guarda-o, 14, guarda-o, o precioso depósito, pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Olha o começo do 13. Não é o 13? É o 13, ó. Toma por modelo os ensinamentos salutares que recebeste de mim. Volta para mim, diretor. Ensinamentos que não tá na Bíblia Sagrada. Existem muitos versículos, já estou aqui mostrando, que na Bíblia Sagrada o próprio Paulo insistiu para que pregasse uma carta que não está na Bíblia, em uma igreja. Eu esqueci agora o nome da carta. Mas se fosse pregado, não. Parece que, se eu não estou enganado, era a carta à igreja de Filadélfia, se eu não me engano. Era para ser lido na igreja de Tessalônica, ser lido. Então, uma carta perdida, né? Vamos lá, vamos continuar. Depois 2:2. Ainda de Timóteo. O que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia aos homens fiéis que por sua vez sejam capazes de instruir os outros. Volta para mim, diretor. Olha só, o que ouviste de mim, Paulo ensinou. Todos esses ensinamentos não estão escritos, meus irmãos. Todos os ensinamentos de São Paulo não estão escritos na Bíblia. Não estão escritos na Sagrada Escritura. E ensinamentos doutrinários. Que está na igreja. Protestante acha. Aí, protestante, olha, não está na Bíblia. Mas a doutrina, a tradição criou o rosário. Olha, não está na Bíblia. A tradição criou a fé, a Maria. Olha, a tradição criou que Maria é virgem. A tradição criou que Maria não está na Bíblia. Pelo amor de Deus.
Isso é o fim do mundo, né? Vamos continuar, Santo Diretor. João, eu já falei de João capítulo 16, nós não vamos colocar não. João capítulo 16, 12, tem muita coisa a dizer que não está escrito, não estão escrito. Não tem para compreender isso. Atos 16, 4 também já falei. Atos 16, 4. Agora Atos 15, 28, nós vamos ver, né? Atos 15. Atos 15, 28. Põe na tela, diretor. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quem? O Espírito Santo é a igreja, porque o Espírito Santo é quem governa a igreja. Não vos impor outro peso, além do seguinte indispensável. Volta para mim, diretor. Veja. Nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo e nós. A igreja é o corpo de Cristo, é assistida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, governada pelo Espírito Santo. Então veja, meus irmãos, que está claro demais para nós. Não tem aqui negócio de chororô nem mimimi. É na tampa da lata. Sem enrolação. É o que foi decidido no concílio. E aí no 16.4 que a gente tá aqui, ó. Vai dizer. Não precisa colocar na tela não. Das cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos de Jerusalém. E assim as igrejas eram confirmadas. Tá vendo? Isso é tradição. Isso é magistério. Quem vos ouve, a mim ouve. Vocês não dizem que quem ouvir a lei de Moisés está ouvindo a igreja ensina a lei de Moisés. Não, tá dizendo. Quem ouvir a igreja. 5, 22 e 23. Capítulo 5 de Atos, versículo 22 e 23. Põe na tela, diretor. Aliás, de 22 a 33. De 22... Aliás, de 32 a 33. 2 versículos. 32 e 33. E assim está escrito. Deste fato nós somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo. Que Deus deu a todos aqueles que lhes obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Volta para mim, diretor. Justamente o que fazem hoje com os católicos. A Inquisição Protestante, né? E somos prova aqui em Cunhaú, Rio Grande do Norte. Os protestantes calvinistas mataram os católicos, mataram aquele padre com um monte de seminarista. Ou negava a fé no Santíssimo Sacramento, tinha sua língua arrancada. Ou negava os dogmas marianos e tinha a língua arrancada. E assim o mataram, os protestantes holandeses calvinistas. Ninguém fala nada nisso. Não existiu não. Milhares e milhares. Pega vídeo do Padre Luiz Toro no YouTube, você vai ver. Milhares de católicos, freiras, padres, religiosos mortos na Inquisição Protestante de Lutero, de Calvino. A prova foi o Brasil. Até o Brasil sofreu com a Inquisição Protestante. Né? Quando os holandeses queriam tomar, graças a Deus, a parte católica, que foi a parte portuguesa, conseguiu expulsar esses hereges daqui. Já pensou hoje nós ser protestante? Graças a Deus que a Virgem Maria já estava preparando essa terra de Santa Cruz. Louvado seja Deus por isso. Vamos agora para finalizar. 2 Tessalonicenses 2:5. Se inscreva no canal.
Compartilhe. 2 Tessalonicenses 2:5. Na tela, santo diretor. E assim está escrito. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Volta para mim, santo diretor. Veja, São Paulo dizia, ministrava em Tessalônica a respeito de algo que não está na Bíblia. Um exemplo é a questão de aquele que vai deter o anticristo. O que detém, por que é que não se manifestou ainda? Olha o versículo 6, na tela, diretor, ó. Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Volta para mim, seu diretor. Então ele pregou lá, ele falou para os cristãos da igreja católica de Tessalônica que algo detém isso, o anticristo. Que algo detém. Quando é que está escrito? Dizendo, é isso aqui que detém. Não está escrito o que detém. Mas nós sabemos que o que detém é o santo sacrifício. Só não se manifestou ainda por causa do santo sacrifício. Mas nós sabemos que o santo sacrifício está cada vez mais sendo abolido. Olhemos para a Europa. Olha para a França, que deu tantos santos para o céu. E hoje é governado pelo maçom, né? E é muçulmana. A maioria é muçulmana. Poucos cristãos hoje lá. A Europa sendo paganizada. Cada vez mais está ficando escasso a fé católica no mundo. Né? Por quê? Porque também entrou a teologia da libertação, não existe mais evangelização, não existe mais conversão ao catolicismo. A teologia da libertação só mandando gente para a igreja protestante. O povo tem sede da Bíblia, que diz o padre Luiz Toro, os padres não ensinam. Aí vai lá para o protestantismo porque estão gritando com a metade de uma Bíblia debaixo do sovaco. Acha que é a mesma coisa, vai para lá, nem tudo aquilo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Aí acha que lá entra e vai para lá. Aí se torna uma apóstata, tá, pecado mortal. A coisa está escassa mesmo. A coisa está difícil. Então nós vimos aí, meus irmãos, né, sobre a tradição, esses versículos. Eu espero que você faça bom uso delas. Pegue aí papel, caneta e anota essas apologéticas. Meta o dedo no like, compartilhe. E até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.